Durante décadas, o mundo moderno foi construído longe das fábricas, dentro de casas comuns, onde trabalho, família e sobrevivência dividiam o mesmo espaço. No interior da Alemanha, cada golpe de martelo sustentava uma economia inteira baseada em precisão, repetição e tempo. Nada aqui era rápido, nada era improvisado. Este não é um vídeo sobre nostalgia ou romantização do passado. É sobre um sistema produtivo esquecido, onde o erro custava o sustento da semana e a técnica decidia quem permanecia de pé quando o mundo começou a mudar. No início do século XIX, muito antes da padronização industrial dominar a Europa, o trabalho que moldaria a base do mundo moderno acontecia longe das fábricas. Na região do Bergisches Land, na Alemanha, a produção de limas de aço era feita dentro das próprias casas. Não como hobby, não como tradição folclórica, mas como sobrevivência. Famílias inteiras viviam do som repetitivo do martelo, encontrando o cinzel, dia após dia, golpe após golpe. Esse modelo era conhecido como sistema putting out. O aço bruto era produzido em centros metalúrgicos como Remscheid e distribuído a pé por vales e estradas estreitas até pequenos vilarejos, onde seria transformado manualmente em uma das ferramentas mais importantes da história industrial. Antes de qualquer dente ser cortado, o aço precisava ser cuidadosamente amolecido. O processo de recozimento exigia controle absoluto da temperatura. Calor demais destruía o material. Calor de menos tornava o corte impossível. Muitas vezes, isso era feito em fornos improvisados, às vezes até próximos à cozinha. Apenas essa etapa podia levar mais de meia hora e dependia exclusivamente da experiência acumulada ao longo dos anos. Cada dente da lima era criado individualmente. Com um único golpe de martelo sobre um cinzel endurecido. Um golpe, um sulco, milhares de vezes. O espaçamento precisava ser perfeito, o ângulo exato. Não existiam guias, marcas ou medições visuais auxiliares. Tudo era feito pelo olho, pelo som do impacto e pela sensação transmitida pelo aço. Esse trabalho não exigia força bruta, exigia controle. Um erro acumulado comprometia toda a ferramenta. O cinzel, conhecido como Howital, precisava ser constantemente afiado, primeiro em pedras grossas, depois em pedras mais finas, às vezes finalizado com óleo. Artesãos experientes sabiam exatamente quanto tempo uma lâmina aguentaria antes de perder o fio.
Alguns conseguiam produzir dezenas de limas antes de precisar reafiar. A repetição criava um tipo específico de memória corporal. Muitos veteranos diziam que, após anos de prática, o movimento deixava de ser consciente. Para cada ferramenta, tinha um jeito de usar. Tinha as limas de serra, que eram bem afiadas, as redondas para as partes curvas e as quadradas, com vários lados e cortes tão complicados que até hoje as máquinas não conseguem fazer igual com a mesma perfeição. Com o passar dos anos, algumas dessas limas tornaram-se tão complexas que um único exemplar podia consumir um dia inteiro de trabalho. Não havia qualquer forma de acelerar o processo sem destruir o resultado final. Cada dente tinha que sair no ângulo certo, com a profundidade exata e o espaço certinho. Não tinha marca, nem guia, nem nada para medir. Tudo era decidido no olho, pelo som seco do martelo batendo no cinzel e pelo jeito que o aço resistia na mão. Um erro mínimo bastava para inutilizar horas de esforço. Essa precisão extrema fez das limas manuais uma base silenciosa da industrialização. Motores, engrenagens, eixos, rolamentos e peças de ajuste fino dependiam dessas ferramentas para alcançar tolerâncias que as máquinas ainda não conseguiam produzir sozinhas. Antes da produção em massa, antes da padronização moderna, a exatidão vinha das mãos humanas. Não por idealismo, mas porque não havia alternativa. Sem essas limas, grande parte das primeiras máquinas simplesmente não funcionaria. Mas o tempo raramente favorece o que é lento. A partir do fim do século XIX e ao longo do século XX, a industrialização começou a substituir o trabalho manual por processos mecanizados. Máquinas prometiam velocidade, repetição perfeita e redução de custos. Para o mercado, isso era progresso. Para os artesãos, era um aviso. Algumas famílias tentaram se adaptar, migrando para oficinas mecanizadas e abandonando gradualmente o corte manual. Outras não conseguiram competir e desapareceram sem registro. O conhecimento, transmitido de geração em geração sem livros ou manuais, começou a se perder junto com elas.
Na metade do século XX, restavam pouquíssimos mestres capazes de cortar limas inteiramente à mão. Muitos já trabalhavam mais por apego ao ofício do que por retorno financeiro. As novas gerações não viam futuro naquele tipo de trabalho. Era fisicamente exaustivo, exigia anos de aprendizado e oferecia pouco reconhecimento. Oficinas foram fechadas, ferramentas abandonadas, bancadas deixadas exatamente como estavam, como se os artesãos tivessem saído por um instante e nunca mais voltado. Em alguns casos raros, esses espaços permaneceram intocados por décadas. O suporte de madeira enterrado no chão, os cinzéis gastos, os martelos deformados pelo uso repetido, tudo revelava como o corpo humano fazia parte do processo produtivo. Anos depois, uma dessas oficinas foi desmontada peça por peça e reconstruída dentro de um museu. Não como peça decorativa, mas como registro técnico de um sistema de trabalho que estava desaparecendo. Aquilo não era apenas um local de produção. Era um método completo baseado em postura, ritmo e controle. O legado dessas limas vai além da ferramenta em si. Cada máquina de precisão usada hoje carrega traços diretos desse passado. Antes do controle numérico, antes da automação e da engenharia assistida por computador, alguém precisou ajustar cada componente manualmente. Essa qualidade que hoje parece automática foi feita aos poucos, dente por dente, por gente que nem imaginava o peso do próprio trabalho. Se esse ofício tivesse sumido de vez, a gente nem ia saber o que perdeu. Não era só uma técnica, era outro jeito de lidar com o tempo. Um mundo onde ter paciência não era só conversa, era o único jeito de sobreviver. Onde o erro não se resolvia apertando um botão, mas começando tudo de novo do zero. O aço não aceitava pressa, e a repetição não era castigo, era método. Essa técnica antiga importa porque revela como o mundo moderno realmente foi construído. Antes das máquinas perfeitas, existiram mãos imperfeitas, treinadas pela necessidade, pela escassez e pelo limite humano. Foram essas mãos que criaram as ferramentas que permitiram à indústria existir.
Mesmo esquecidos, esses artesãos ainda estão presentes em cada engrenagem que gira com precisão, em cada máquina que depende de ajustes invisíveis. Foi assim, em silêncio, que uma técnica quase apagada pelo tempo moldou tudo o que veio depois.